Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? Este programa tem o oferecimento da Associação Espírita Emmanuel, localizada no bairro do Quatraque, 4, Rua 19, lote 37. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa O que é o Espiritismo, na sintonia da rádio Ilha do Amor FM 106,3. É um prazer estar aqui novamente com vocês, na locução Isabela Martins, na produção Souza, Raimundo e Léo, comandando aqui tudo nos bastidores desse nosso programa. Sem eles, nada disso aqui seria possível. Lembrando também nossos ouvintes que hoje a gente está com transmissão ao vivo pelo nosso Instagram, programa O que é o Espiritismo. Basta procurar a gente no Instagram que a gente está lá ao vivo. E toda terça-feira, no YouTube, esse programa é disponibilizado, a gravação do programa. E vamos começar hoje um programa muito especial com um tema que gera muita curiosidade, dentro do meio espírita, que é a obsessão. E para falar sobre esse tema hoje, nós temos dois convidados muito especiais, que é a Audilamar e o Lu Jansen, que vão falar hoje com a gente sobre esse tema. E para a gente dar início ao programa, nós vamos começar com a nossa mensagem, que hoje vai falar sobre cuidar dos nossos pensamentos. Solta a vinheta aí, produção. Ouça agora, momento de reflexão. Cuide do seu pensamento. O organismo é excelente máquina constituída por equipamentos delicados que são comandados pelo espírito através do cérebro. É igualmente laboratório de gigantescas possibilidades, sempre suscetível de autodesarranjar-se ou autorrecompor-se conforme as vibrações emitidas pela mente. Quando o indivíduo tem a propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas nocivas são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização física, produzindo-lhe inúmeros males. Igualmente, as disposições otimistas e afetuosas produzem energias refazentes que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem o corpo humano. A mente dispara o gatilho e o seu conteúdo vibratório, quando negativo, com emoções de ressentimento ou de raiva, de inveja, de ciúme ou anseio de vingança, desarmonizará o sistema imunológico, eliminando as substâncias que lhe são próprias, permitindo a instalação de doenças. O estado natural de nosso corpo é o de equilíbrio, o de saúde. É o espírito com sua invigilância e descaso que o torna doente. A alma adoecida fragiliza e faz adoecer a vestimenta carnal. Toda doença é sinal de que algo não está bem no paciente, que deve procurar o desencadeador moral da problemática. É um sinal, um aviso claro. De nada adianta nos encharcarmos de medicamentos sem procurar solucionar a causa real de cada desequilíbrio físico. Desde as seguidas dores de cabeça, os problemas gastrointestinais recorrentes, passando pelos problemas de pressão sanguínea, até as doenças cardíacas, cânceres, todos têm sua causa inicialmente na esfera do nosso pensamento. Não somos simples vítimas indefesas das enfermidades que nos alcançam. E será somente através da mudança de postura mental que poderemos estabelecer o processo da autocura, isto é, o refazimento do equilíbrio moral que naturalmente causará o reequilíbrio físico. Não se trata de um processo imediato em muitos casos. Dependendo da profundidade da questão, do caráter da lesão que criamos, será necessário um bom tempo, uma vida toda, às vezes mais. Não acreditemos que anos e anos de raiva contínua, de comportamento amargo,
de ideias depravadas ou pessimistas poderão ser resolvidos com uma boa dose de drogas e breves meses de terapia especializada. O corpo é uma máquina delicada, sensível, e para reajustar o que desajustamos, precisamos de uma mudança profunda e permanente. Essa mudança passa pela renovação mental completa, pela adoção dos pensamentos gentis e nobres para com todos, buscando alegria em seu próprio viver e levando essa alegria a quem quer que seja que passe por nós. A renovação, substituição, são palavras-chave. A renovação de atitudes, de postura, substituição dos pensamentos nocivos pelos pensamentos edificantes, de concórdia e compreensão. Pensemos nisso. Pensemos melhor e cuidemos do nosso pensar. Nosso pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. Cuidemos do nosso pensamento e não nos permitamos as tantas doenças que infelicitam o corpo físico. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo. Agora são 17 horas e 17 minutos e vamos começar direto para o nosso Roda de Conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bom, participando aqui conosco hoje do nosso Roda de Conversa, nós temos 2 trabalhadores espíritas de primeira categoria, digamos assim, né? Nosso querido Luiz Jansen, né? Nosso querido trabalhador do Ivone Pereira, do Centro Espírita lá no Renascença. E também Aldilama Adler, né? Nossa coordenadora da área mediúnica da Federação Espírita do Maranhão. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É um prazer tê-los aqui conosco, viu? Não foi fácil trazer esses 2, porque são pessoas muito ocupadas, engajadas em muitas atividades dentro da doutrina. Então, eu queria dizer que é uma satisfação enorme para a gente estar recebendo vocês aqui hoje, viu? Mas a gente vai direto ao ponto. E vamos começar falando hoje, né, sobre obsessão. Só para que vocês se situem, fiquem à vontade. A gente não tem uma pergunta específica para um ou para outro, cada um pode complementar. E a gente teve, eu acho que há umas 2 semanas atrás, um programa em que a gente falava sobre a influência dos espíritos na nossa vida, né? Na vida de nós encarnados. E foi um debate muito interessante, surgiram muitas dúvidas, a gente teve muita participação do ouvinte. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obsessão, que é um tipo de influência, né, digamos assim, não tão positiva, que acontece por parte dos desencarnados. As pessoas que estão em casa, que estão nos ouvindo e quiserem participar com a gente, basta nos mandar mensagem pelo WhatsApp 98483-4252, 98483-4252, ou pode mandar pergunta também na nossa live aí do Instagram. A minha primeira pergunta, então, para vocês, para que a gente possa esclarecer quem nunca ouviu falar sobre o assunto, é: o que, afinal de contas, é obsessão? Pode ficar à vontade, Sérgio. Puxa o microfone. Primeiramente, é uma doença da alma. Trata-se de toda ação persistente de um espírito mau sobre algum encarnado, sobre alguém. Sim. Apresentando características diversas, desde uma simples influenciação mental, sem que os sinais exteriores sejam perceptíveis, até mesmo a uma perturbação mais completa do organismo físico e das faculdades mentais. Essa definição nós podemos ver no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. Se formos para o livro dos Médiuns, é uma definição bem curta, mas com o mesmo significado, onde diz que é um domínio mental, né, exercido por um espírito sobre alguém, cuja finalidade
é dominar o encarnado. Entendi. Aldilamar. Antes de tudo, quero agradecer pelo convite. Maravilhoso Nada. estar aqui, né, falando sobre a doutrina maravilhosa. E respondendo a pergunta que a Isabela fez sobre a obsessão é uma ação persistente em um indivíduo através do mau espírito. A definição também se encontra dentro da Gênese, né, no capítulo intitulado Obsessão. E esses espíritos, quanto mais ele se afasta dos seus pensamentos, da lei divina, voltado mais para o mal do que para o bem, que não é a criação de Deus, e encontra aqui na Terra com seus desafetos de outras existências, ele gostaria e quer fazer a sua ação, a sua vingança pelas suas próprias mãos, sem entender da lei, da justiça de Deus, sem esperar. Então ele fica naquela ação persistente ao indivíduo, até causando alguns males, né? Que às vezes ele leva ela, como diz lá no Evangelho, no último capítulo, essa ação persistente e prolongada causa, às vezes, danos patológicos no cérebro da pessoa. Entendi. Ou seja, é algo espiritual, mas que em um momento Isso é uma ataca o doença, nosso físico. lógico, é uma doença da alma e não deixa de atacar o nosso físico. Certo. A gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente percebe que existem tipos de obsessão. Seu Jansen, classifica para a gente quais os tipos de obsessão que Kardec traz para o nosso conhecimento. No livro dos Médiuns, no capítulo 23, itens 238, 239 e 240, respectivamente, as obsessões podem ser simples, por fascinação e por subjugação. A obsessão simples é uma influenciação mental tão sutilmente praticada pelo espírito desencarnado que a vítima não se apercebe de que está servindo de joguete para as inteligências ocultas, que não tem nenhum compromisso com as questões morais mais sérias da vida. E a obsessão por fascinação trata-se de uma influenciação mental onde o espírito obsessor leva o obsidiado a acreditar que ele seja aquilo que na realidade não é, utilizando-se de um processo, né, de indução, de ilusão, para que ele seja tocado na sua vaidade, no seu ego. Então, esse tipo de obsessão é o mais difícil de ser curado, porque o obsidiado vai tratar o obsessor como seu mentor. É meu mentor, vocês estão com inveja. E não vai ao centro espírita de forma alguma. E como tratar? É preciso que uma terceira pessoa, preferentemente da família, ou um amigo, que possa iniciar o tratamento por aquela pessoa fascinada. Então, logo seja afastado o espírito, o fascinado terá de vir ao centro espírita para complementar o tratamento. Sim. E o terceiro tipo é por subjugação. É um domínio mental mais complexo, principalmente quando há o constrangimento físico, onde a entidade obsessora leva o obsidiado a praticar atos degradantes, tanto para o obsidiado quanto para os seus familiares, que não sabem como tratar essas coisas. Ok. Então, esses são Seriam os os três tipos, né? As três classificações que a doutrina usa. Aldilamar, dentro dessa classificação que o seu Jansen colocou, eu concordo muito com esse ponto de vista, seu Jansen, de que a fascinação seja realmente
muito peculiar, porque a pessoa ainda não se deu conta que está doente. Perfeito. Por isso a dificuldade, né, no tratamento. As outras duas, você de alguma forma fica mais perceptível, mas a ilusão é algo tão prazeroso que você nem quer saber, né? Agora, Aldilamar, explica pra gente, apesar desse nome obsessão simples, quando a gente estuda a fundo essa obsessão, a gente percebe que ela não é como a palavra diz, simples, né? Ela tem suas cascas de banana, digamos assim. Puxa o microfone. Isso. Então, eu queria que você explicasse para os ouvintes os perigos que essa obsessão traz e também da subjugação, né? Porque eu achei que o seu Jansen falou com muita propriedade, não mudaria absolutamente nada. Mas para os ouvintes entenderem um pouco melhor sobre a simples e sobre a subjugação, o que a gente ainda poderia acrescentar? Bom, ela tem um nome de simples, não é porque ela seja tão simples para você tratar. Ela é uma obsessão simples porque ela é imperceptível, né? E você, às vezes, nós não temos o costume de nos autoconhecer para saber se aquele pensamento, se aquela ação é minha. Geralmente eu digo que é meu, mas eu tenho que me conhecer porque, às vezes, eles são sutis, fazendo com que a gente acredite que aquela vontade, aquele pensamento seja meu. Sim. Então, por isso ela é considerada tão simples, porque é muito difícil de você, às vezes, detectar. Uma vez detectado, não é difícil de tratar. Sim. É diferente assim da fascinação, porque ele vai logo na nossa vaidade, somos vaidosos. Queremos saber que só somos teleguiados pelos espíritos puros, evoluídos. Então eles chegam com esse nome assim e a gente cai na vaidade, porque todo mundo quer saber do seu guia. Ninguém quer saber do seu próprio, suas próprias vontades. Quer saber ser guiado, né? E de preferência por uma coisa boa, positiva. Né? Positiva. E já a subjugação, ela ataca na pessoa, ela dominando totalmente a ação daquela pessoa. Ela é mais perceptível porque você, mesmo ele não querendo conhecer, não entendendo a obsessão, mas o externo, aquela pessoa que lida do dia a dia com ele, sabe detectar, ele está com um comportamento diferente. Sim. Porque leva, às vezes, pela subjugação, a ele levar uma atitude que não é dele aquilo ali, aquela atitude corporal, aquela atitude moral, que não é dele, e a gente chega a chamar atenção. Então é muito mais fácil você, às vezes, buscar ajuda, ou então ajudá-lo para fazer ele despertar para aquilo, chegar a um tratamento na sua religião que ele frequenta. Sim, sim. Entendeu? Que se não for espírita, mas Lógico, que ele busca uma ajuda qualquer, né? Busca uma ajuda qualquer. Sim. Seu Jansen, como é que a gente pode saber se nós estamos sendo alvos de um obsessor, se nós estamos passando por um processo obsessivo? Como é que a gente consegue identificar isso? A gente identifica pelos nossos pensamentos peculiares, que quando se trata da interferência de um espírito qualquer, os pensamentos, embora sejam fundamentados nos vícios que nós, obsidiados, sustentamos, mas são diferentes. Então, a pessoa não deve se julgar um louco. Eu estou ficando louco. Não, deve apenas ver que aquele pensamento não é compatível com o seu dia a dia, que é diferente. Esse é o alerta principal para sabermos se estamos ou não sofrendo o processo obsessivo. E eu poderia complementar o que eu falei na simples? Pode, claro. A obsessão simples tem como objetivo impedir que o médium obsidiado, porque todo obsidiado é médium, impedir que ele receba comunicações de outros espíritos, só dele, do obsessor, né? Então, aí voltando ao assunto de saber como é pela qualidade dos pensamentos que passam a ser diferentes daquele que frequentemente eu alimento no dia a dia. Tá? Então, vamos supor, eu não gosto de futebol. De repente começa a surgir na minha mente assunto relacionado com futebol. Isso é meu? Não é meu, porque eu nem gosto, eu não conheço. Então, é para o tipo de pensamento que vem no nosso campo mental que nós devemos ter o cuidado, né? Uma vez que o domínio por parte do espírito acontece no campo mental, não é no cérebro, como muitos pensam, mas sim
no campo mental do espírito. E só esclarecendo também, a gente já teve programas aqui falando sobre médium, mediunidade, mas só lembrando, médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Por isso a gente poderia até dizer que todos somos médios, mas a gente costuma chamar de médium aqueles que sentem de forma mais ostensiva, né? Aquele que tem a capacidade de ver, por exemplo, espíritos desencarnados, ouvir, se comunicar. Mas uma mediunidade num grau qualquer, né? Então, por isso é que essa questão da obsessão é algo que a maior parte de nós está sujeito, porque, de qualquer forma, a gente tem algum tipo, mesmo que rudimentar ali, de mediunidade. E, Aldilamar, veio uma pergunta aqui dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, em que ela pergunta assim, a Fernanda, ela questiona: como identificar no indivíduo se o desequilíbrio identificado é somente físico ou mental, ou se é provocado por um espírito obsessor? Será que deu para entender? Como identificar no indivíduo se o desequilíbrio é somente físico ou mental, ou se é provocado por um espírito obsessor? Bom, esse desequilíbrio, para você identificar, porque geralmente quando ele está obsediado, né, ele tem os seus comportamentos diferentes do seu dia a dia. Seu palavreado, seus verbos, suas ações, seus comportamentos físicos, as suas roupas, seus pensamentos. Então, a gente tem que estar atento a essas nossas diferenças de comportamento, não só a nossa, mas do indivíduo, como ela falou, aquela pessoa que está ali com aquele problema. Sim. Mas, no momento que esse tratamento não é como ele é mental, né? E essa doença, ela muito prolongada, ela atinge também o nosso cérebro, mudando relativamente o nosso estado, nosso grau de saúde. Então, esse tratamento espiritual, quando geralmente ele é levado à sua religião, da casa espírita, para o tratamento de passe, as palestras e tudo mais, toda uma assistência espiritual, e você percebe que aí há uma grande diferença, que não é só uma influência, precisa você conhecer, estudar, é levado também você levar a medicina, a ciência, para identificar também essa parte, não só orgânica, como também espiritual, porque o evangelho mesmo diz, às vezes muito prolongada, leva a esse distúrbio. Sim, sim. Né? Ou seja, muitas pessoas adoecem, estão sem passando saber. por problemas, internações, né, como se fossem loucos, mas na verdade não se trata de um processo obsessivo. Fica parecendo assim uma loucura, por isso que existe um livro do Bezerra de Menezes, ele ainda médico aqui no plano físico, quando ele falou da loucura sobre um novo prisma. Era um tipo de obsessão, subjugação, de uma forma tão intensa que as pessoas, às vezes a pessoa tem uma obsessão que não entra numa obsessão que não toma banho. Já pega aquele adolescente que não gosta muito do banho. E aí entra em estado de obsessão, aquela coisa que não vai banhar, passa 20, 15, não há quem faça. Aí você vai ter que levar, porque ele está acontecendo. Sim, aquela pessoa. São agora 15 horas e 36 minutos e continuamos aqui com a nossa 17 horas e 36 minutos. Foi o que eu disse, gente? 15. Corta. Não dá nem para editar que o programa é ao vivo, hein, gente? Vamos lá, então, continuando aqui com a nossa roda de conversa, um papo muito animado aqui com a Aldilamar e o senhor Jansen, falando sobre obsessão, né? Que é um assunto sério, um assunto denso que a gente aprende quando a gente está no centro, quando a gente estuda a doutrina espírita, mas algo muito necessário, né, para a gente entender e saber se não está passando por um processo desse tipo. Bom, um outro questionamento que a gente tem dentro dessa temática seria: existe alguma forma de nunca sofrermos uma obsessão, seu Jean? Será que tem alguém que passa uma vida inteira e nunca sofreu um processo obsessivo? Me diga essa receita. Olha, é o seguinte, não existe uma fórmula específica para a pessoa não ser obsidiada no mundo físico onde nós vivemos, de duras provas e expiações, prestes a deixar de ser assim, para se transformar em um mundo de regeneração. Mas as obsessões acontecem conosco por causa das nossas imperfeições morais.
No item 252 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que as nossas imperfeições morais, nossos vícios, é que facilitam a ação dos espíritos obsessores. Então, qual seria o ideal para nós nos livrarmos da obsessão? É procurarmos fazer aquilo que a doutrina espírita bate insistentemente na tecla: reforma íntima, né? Que é a superação dos nossos vícios. É difícil? Por quê? Porque nossos vícios nos dão prazeres momentâneos e fictícios. E nós gostamos. Quem fuma não quer largar de fumar. Sim. Quem gosta de falar mal não quer largar de falar mal. Então, os vícios nos dão os prazeres fictícios e momentâneos. Esse porque é muito difícil combatê-los, mas não é impossível. Ótimo, adoro essas coisas de incentivo, porque a gente sai motivado, né, a fazer a nossa reforma íntima. A gente recebeu outra pergunta aqui do ouvinte, Odilmar, que ele fala assim, Potira mandou pra gente dizendo: é certo afirmar que todo obsediado seja médium e que toda obsessão seja de desencarnado para encarnado? Só tem esse tipo de obsessão? Não, tem vários tipos de obsessão. Não é só de desencarnado para encarnado. Tem de desencarnado para encarnado, de encarnado para o desencarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para o desencarnado também. Sim. Há vários tipos e há aquela auto-obsessão. Tem vários tipos. Em geral, a gente acha que fala dessa do desencarnado para o encarnado, porque talvez seja aquela que, não sei se tem maiores consequências, mas a gente tende a entender mais a obsessão dessa forma. Mas às vezes até a gente mesmo, quando um parente, um ente querido morre, desencarna. E aí a gente fica e pede para que ele venha, que ele volte, que ele esteja ali com a gente. Não deixa de ser uma obsessão. Só ia falar, Sérgio? Isso. Esse caso que você está mencionando, do ente amado que parte antes de nós, e que nós possamos obsidiá-lo, é por causa do nosso amor egoísta e possessivo, que nos leva a prender esse ente amado nas reminiscências da terra, né? Sim. Querendo ele perto. Por que tu foste? Ainda não estava a tua hora, tu tinha que ficar mais tempo. Aí acaba prendendo esse irmão, principalmente quando o pranto que nós deixamos rolar sobre nossa face é de lamúria. Tá? É claro que saudade a gente vai sentir, né? Mas não precisa. Saudade é normal. Saudade é a dor que vai e também que fica conosco. Sim, tá? Concordo. Fala. Falando, a saudade é normal, muito prolongada, aí já fica anormal. Sim. Às vezes, do desencarnado que não está conformado porque ele partiu, então, e às vezes ele fica com tanta saudade e também começa a causar, sem muito maldade, estar ali naquela residência ou perto daquela pessoa com que ele gostou muito, teve um vínculo muito forte e ficar a ponto de atrapalhar e causar uma grande obsessão de desencarnado para encarnado. E o encarnado que não se conforma. Aliás, quando um não se conforma com a perda, ou do desencarnado para o encarnado, ou do encarnado para o desencarnado, vai haver uma obsessão, vai haver essa influência. E a gente sempre fala que, às vezes, o livro de todo médium às vezes, uma obsessão, porque é o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, o Kardec perguntou aos espíritos se eles influenciam em nossas vidas. E os espíritos responderam muito mais do que você imagina. Então, se muito mais que nós imaginamos, que é ordinário, são eles que nos dirigem. Então, a gente tem que policiar os nossos pensamentos para que sejamos dirigidos por espíritos bons, puros, elevados, para nos conduzir ao bem e ensinar a afastar dos nossos pensamentos aquele mar de maldade, aquele egoísmo, aquilo. E por isso, por essa resposta que os espíritos deram a Kardec, lá no Livro dos Médiuns, no item 159, o espírito responde que toda e qualquer pessoa que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos é considerado médium. Agora, quando essa influência já é para o lado negativo,
certo? Quando já é pelo lado negativo, que causa uma obsessão, uma perturbação, que tira o sono, tira o poder de viver seu livre-arbítrio, aí é uma obsessão. Pessoal, nós recebemos um questionamento muito interessante. O ouvinte não se identificou aqui, só estou vendo a foto de um senhor e uma senhora. E ele pergunta assim: olá, boa tarde. Gostaria de saber se é possível um espírito obsessor querendo se vingar de um pai, por exemplo, mas não obtendo êxito com ele, ir em direção a um filho ou outro parente próximo. É sim. O que é que o senhor acha, seu João? Se é possível? É o seguinte, no livro dos médiuns trata disso, que muitas das vezes o espírito obsessor não sintoniza diretamente com aquela pessoa a quem queria obsidiar, tá? Porque a pessoa se mantém com o pensamento equilibrado, ou porque não é médium mesmo, não veio para sofrer uma influência mais intensiva dos espíritos a ponto de ser caracterizado como médium. Então, o que acontece? Ele vai em busca de alguém da família a quem possa obsidiar para poder, através desse alguém, né, alcançar a vítima com a qual não pôde fazer a influência. De forma direta, né? De forma direta. Então, o que acontece? Pode sim, senhor, que não se identificou. Sim. Pode acontecer de não poder fazer para o pai em busca do filho, da esposa, de uma filha, do irmão ou do pai dessa pessoa, ou de alguma família, de alguém próximo, de alguém amado, para poder tocar, ferir, maltratar aquele a quem queria obsidiar. Sim. Queremos mandar um alô aqui para os nossos ouvintes que estão no Instagram, o Mauro, a Malu, a Isa, a Nilde. Um abraço a todos. Estou vendo tudo aqui, acompanhando ao vivo, hein, pessoal? Bom, nosso próximo questionamento seria: podemos nos libertar, né, de um processo obsessivo? Porque a gente já viu aí um pouco das consequências, já entendeu todo o aspecto negativo desse processo, mas como a gente pode se libertar? A gente falou um pouco sobre, o seu Jean se colocou um pouco aqui sobre a questão da mudança de pensamento. O que mais, Aldilamar, a gente poderia fazer? Não só a mudança de pensamento também, concordo, mas a mudança do pensamento que nos leva a fazer a nossa reforma. E o Evangelho diz que a ação da prece, né, porque quando nós oramos, entramos em sintonia com a equipe espiritual, com os espíritos benfazejos, de luz, de paz e amor, nós conseguimos ter nossos vizinhos em torno da nossa ação fluídica, da nossa aura, espíritos bons que nos levam a caminhar, conduzir os nossos pensamentos para as coisas boas. Sim. Então, através da vigilância. A vigilância é a oração. Orai e vigiai. Porque quando Jesus recomendou vigiai e orai, para não sofrer essa tentação, porque ele sabia que a população dos desencarnados e os nossos inimigos eram maiores. Então, para que isso impeça, a gente consegue bloquear mudando o nosso comportamento, mudando o que a gente fala, o que se conversa, o que assiste, mudando as nossas ações, vigiando os nossos pensamentos e através da oração, para que a gente possa atrair, porque se eles influem, como diz lá no livro, como tem lá no livro dos Espíritos, muito mais que a gente imagina. Então, vamos buscar, através da oração, essa influência. Essa influência positiva, essa influência boa, que é o nosso anjo guardião, os nossos guias protetores, responsáveis pela nossa vinda aqui no plano físico. E, às vezes, nós nos esquecemos, pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pela nossa vaidade, nosso egoísmo, esquecemos dessa maior influência boa. Porque quando a gente lê essa questão lá no livro dos Espíritos, a gente pensa logo na obsessão, a gente esquece que o principal, uma coisa tão maravilhosa, que é o nosso anjo guardião, que não nos esquece, não nos abandona nunca. Então, uma das formas é essa daí. Tem várias, mas a nossa reforma é principal. Seu Jansen, complementando. Uma coisa de grande importância para todos saberem é que nós devemos evitar as brechas psíquicas que facilitam o processo da obsessão, tais como uso compulsivo de drogas, né? Personalismo exagerado, só pensa em si, inconformismo,
Às vezes a pessoa tem tudo que quer, mas quer mais. Aí é aquele ditado popular, a medida de ter nunca enche. Né? Apego exagerado. Veja bem, apego exagerado ao dinheiro e aos bens materiais. Todo mundo quer isso, mas não de forma exagerada. Né? Sim. Também nós vamos ter ausência da fraternidade, a ausência do amor de irmãos, uma vez que todos nós somos irmãos. Né? Mau humor permanente. Eita, esse aí... Tem gente que não sabe dar uma resposta sem ser carregada de agressividade. Verdade. Tem. E os reclamadores compulsivos, seu Jansen, também estão nessa lista? Claro, demais. claro, esses estão. Desejo de vingança. Sim. Por quê? Porque quem deseja se vingar alimenta o ódio. E o ódio é o sentimento que predomina no obsessor. E os semelhantes se atraem. Se atraem. No mundo espiritual, as coisas espirituais se dão dessa forma. Os semelhantes se atraem. Sim. E, por último, tem uma coisa muito comum, tanto na vida do jovem, do homem maduro, quanto dos idosos. Viciação sexual. Sim. Porque os espíritos que gostavam disso e que desencarnaram, eles querem fazer, né, o seu relacionamento sexual. E para fazer, eles não podem fazer direto. Eles vão usar um de nós, aquele que é viciado no relacionamento. Né? Tem gente que vive exclusivamente para isso. Tanto é que diz, a vida sem o sexo não tem valor nenhum para mim. Eu prefiro morrer. Sim. Isso é um problema realmente da nossa Então, geração. isso aí é importante para a pessoa saber quais as brechas que se pode dar para a ação do obsessor. Sim. É parece que você falou do tratamento, não foi? Falou. Não foi falado. Dentro do centro espírita, o que, é que a gente poderia oferecer, né? Passe. Olha, eu posso. Pode, seu Jansen. É o seguinte, Chico Xavier, psicografando as mensagens de Emmanuel, no livro Pão Nosso, é um livro que se lê muito antes das palestras e tal. Pão Nosso diz assim, que o tratamento das obsessões não é um trabalho excêntrico, espalhafatoso, porque ele começa pelas mãos luminosas de Jesus. Então, o que é que acontece? Não são os exorcismos onde a gente insulta o obsessor, grita com ele, dá com o médium na parede. Não é isso. O tratamento, Jesus, quando aqui esteve, tratava os obsidiados através da terapia de amor. E estendia essa forma até os casos daquela época considerados incuráveis. Ele ia lá, usando o amor, com a sua autoridade moral, apartava o obsessor do obsidiado. A doutrina espírita leva as pessoas obsidiadas a um processo de regeneração, para que ela se liberte do seu passado culposo. E ao se libertar desse passado, ela vence a si mesma. Então é dessa forma que deve ser o tratamento. Tá? Acho que foi muito esclarecedor e as respostas foram, assim, magníficas. Bom, a gente está encaminhando aqui para o nosso final da nossa roda, né, de conversa, mas, claro, a gente não pode, né, antes de encerrar, deixar aqui um alô para nossa querida Isabel, que está no Parque Shalom, e pediu para que mandasse um abraço para ela e para o obsessor dela. Então, isso é uma espírita consciente, né? Digamos assim. E antes da gente... encarnado para encarnado. De encarnado para encarnado, né?
E vamos lá. E a gente, para fechar, eu queria que a gente deixasse, porque eu acho que esse é um assunto que ainda tem muita coisa a ser explorado, e nessa 1 hora a gente não consegue falar tudo. Então eu queria que vocês deixassem dicas de obras, de livros, né, que vocês recomendam para os nossos ouvintes, para que eles possam se inteirar mais sobre o assunto. Bom, além dos estudos, através das obras básicas, tem as obras do André Luiz, Obsessão, toda a obra A Vida no Mundo Espiritual, que é a coleção do André Luiz. Lá tem muito caso de obsessão. As obras do Manuel Filomeno de Miranda. E quando foi feita aquela pergunta do ouvinte, que se o obsessor pode atingir uma outra pessoa ligada a quem ele quer prejudicar, a Ivone do Amaral Pereira tem um livro, Dramas da Obsessão, onde fala uma obsessão de uma família, onde primeiro ele começa a atingir, não o pai, que é o maior inimigo dele, mas os filhos, para poder chegar ao pai. Então, essa obra é magnífica para clarear, para nos ensinar. E o melhor remédio é a oração, é a prece, é a vigilância. Escolher o que é bom para a gente melhorar de vida, sair desse patamar de vida, de prova e expiação. Esquecer o passado, nós já estamos reencarnados. Mas o presente que Deus nos deu foi a reencarnação. Fiz, tudo bem, mas Ele está nos dando a oportunidade do refazimento e da reparação. Então vamos trabalhar, vamos refazer através dos nossos pensamentos, das nossas orações. Procuramos a Casa Espírita. A Casa Espírita tem o Evangelho Terapia, tem a doutrinação, que é a palestra pública, tem o passe, tem vários tratamentos, e tem o principal tratamento, que é o acolhimento. Quando você chega na Casa Espírita, está a pessoa ali na porta com um sorriso no braço, lhe acolhendo, lhe abraçando, igual como Jesus nos fez durante a vida que Ele esteve aqui. Seu Jansen, quais suas dicas aí para a gente aprofundar esse assunto? Olha, você falou dos livros, ela relatou aqui muito bem as obras de André Luiz, mas tem um livro de pequeno porte, mas de grande conteúdo, cujo título é Obsessões e Desobsessões, de Sueli Caldas Schubert. Ótimo esse livro. É um espetáculo esse livro. É de pequeno porte, mas o conteúdo é uma das melhores essências do Espiritismo. E, como já estamos no fim, ainda vai ter pergunta? Não? Vamos ter o momento da Casa Espírita, porque o senhor vai ainda falar. Não, porque eu ia... Se despedir, não, ainda tá cedo, senhor. Nada de se despedir. Dona Maria tá esperando a gente ali pacientemente. Então, tá bem. Então, bom, eu digo que seria essa obra muito boa, porque, olha, eu sei que tem muitos espíritas que têm preguiça de ler, mas essa obra não dá preguiça, porque ela é de pequeno porte, mas o conteúdo é maravilhoso, tá? Sim. E o tratamento, procurem a Casa Espírita. Na Casa Espírita que trata das doenças espirituais. O médico trata das doenças orgânicas. Então, quando for a doença espiritual, como a obsessão, a depressão, etc., procurem a Casa Espírita. Porque ali vocês vão encontrar não só a cura, como conhecer a maneira de viver para evitar futuras obsessões. Sim, verdade. Certo? Bem lembrado. Bom, pessoal, a gente encerrou aqui o nosso momento de roda de conversa. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Agora são 17 horas e 59 minutos. Estamos aqui numa tarde animada com a galera do programa O que é o Espiritismo. Que você ligadinho aí com a gente faz toda a diferença nesse nosso programa. Bom, nós não poderíamos, né, deixar passar esse programa em branco sem mandar um alô e um abraço para o nosso querido Alcides, que já esteve aqui com a gente, trabalhador do Eurípides, por um acaso, irmão da Aldilamar, e que trouxe, Souza, uma coisa muito curiosa aqui pra gente. Ele disse que a gente tem uma fã, um ouvinte lá na Alemanha, mas não é Alemanha bairro não, é no país mesmo. Europa. Lá na Europa, ela é maranhense, mas já mora lá há uns anos, e o nome dela é Kátia, vamos ver se eu vou falar certo, hein, Kátia? Kátia Persílio Kulpinger. Eu acho que é assim, não tenho certeza se pronuncia. É o brasileiro. Né? E aí ela falou que ela ouve, ele mandou uma vez o link da gente pra ela e falou, olha, acompanha esse programa, é aqui de São Luís, e ela falou que tá apaixonada pelo programa e pela rádio, porque escuta o programa de reggae antes,
acompanha toda a programação ao longo do dia, falou que gostou demais. Então, um beijo grande, viu, Kátia? Fique aí ligada com a gente. E também vamos aproveitar e falar para a Isabel, lá do Parque Shalom, que falou que era para mandar, né, um abraço para ele e para o obsessor. E aí, seu Jansen disse uma coisa curiosa. O que foi, seu Jansen, que o senhor falou para a nossa ouvinte? Eu falei que ela pode dar pessoalmente um abraço nele, porque ele está bem perto dela. Verdade. Buscar orar, viu, minha irmã? Para esse obsessor se afastar de você. Seu Jansen, o senhor ia complementar uma fala. O que é que o senhor ia dizer para a gente fechar esse tema? Eu ia dizer que o médium obsidiado, como nossa irmã Aldilamar falou, deve orar. Orar para melhorar, pelo menos nesse momento, a qualidade de seus pensamentos e ter nessa hora uma trégua. E vigiar. Vigiar os pensamentos para que não venham cair de qualidade. E, com isso, a pessoa sai do patamar elevado e vem ao rés do chão, ficando à mercê dos espíritos obsessores. Correto. Por último, o médium obsidiado deve sempre ter a vontade de dar ao obsessor o endereço de Deus, através da sua gradual depuração. Então, era essa a mensagem final que eu tinha que passar. Ok. Que fique aí de alerta aí para os nossos médiuns. Nós damos no dia a dia o endereço de Deus, é quando agimos bem, gente. Sim. É assim que a gente dá um endereço de Deus. Exato. Quando nós agimos pautado no bem, praticando a caridade, fora dela, não tem salvação. Ótimo, perfeito. Bom, vamos agora entrar com a nossa vinheta do Minha Casa Espírita. Acompanhe agora o quadro Minha Casa Espírita. Conheça um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas pelos Centros Espíritas do Maranhão. Bom, nós temos agora 2 trabalhadores aqui espíritas, Aldilamar, que representa aqui a Federação Espírita do Maranhão, que tem como presidente nosso querido Osmi, e temos que está em Bacabal trabalhando, porque trabalhador espírita é devedor e não para, né? E temos aqui o seu Jansen. Vamos começar aqui pelo Aldilamar. Aldilamar, fala um pouquinho sobre os trabalhos que a Federação desenvolve, dá um endereço da Federação para quem tiver interesse, fala um pouquinho sobre esse trabalho que é desenvolvido por vocês. Em primeiro lugar, o endereço da Federação é Rua de Santaninha, 112, Centro. Lá tem a Federação, tem os trabalhos junto com a Sociedade de Estudos Espíritas Ismael e o Centro Espírita Maranhense, que inclusive hoje, a partir das 20 horas, o Centro Espírita Maranhense está realizando o jantar nordestino. Um jantar diferente, todos podem chegar até lá para participar dessa festa diferente, uma festa espírita, uma festa junina, para a gente ter oportunidade. E a Federação, ela dá uma assistência para todos os centros espíritas, dá curso, dá seminário, e ela é uma entidade assim, aberta para todas as pessoas, ao centro espírita, os participantes espíritas e não espíritas, a chegar até lá para perguntar como funciona e ser também participante de lá. E nesse momento, o nosso presidente, o Osmi, ele se encontra, na verdade, desculpa, Isabela, em Santa Inês, em reunião do conselho, que está tendo um seminário. Eu acho que eu vi fotos família, dele com o Fábio, né? O Fábio também está palestrando. Sobre família, sobre suicídio, que é um tema que a gente está trabalhando bastante, né? É muito importante. E aí ele se encontra nesse momento lá, junto com todos os centros em torno da cidade de Santa Inês, que é chamado Conselho, para a divulgação nossa doutrina, para que ela se estenda mais, que a gente conheça mais essa doutrina de amor, essa doutrina de luz, que Jesus prometeu, como está lá em João, né? Ele daria essa doutrina para nós. Muito bem. Seu Jansen, que é trabalhador do Ivone Pereira, foi presidente muitos anos, né? Conta pra gente um pouquinho sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Ivone, seu Jansen. Nós temos vários trabalhos na nossa casa espírita. Os mais tradicionais, mais antigos, são
o atendimento fraterno, né, para dizer se a pessoa precisa de um atendimento espiritual ou não, a palestra, o passe e o tratamento. São os trabalhos mais antigos com os quais a Casa Espírita Ivone Pereira começou. Aliás, o Centro Espírita Ivone Pereira está localizado na Rua dos Jambos, no Renascença 1. É quase que pegada à Igreja Católica do Renascença. Verdade, bem tá? próximo. É depois do Farol de Educação, a segunda rua, dobrando à esquerda, chega no Ivone Pereira. E nós temos outros trabalhos, temos estudos que acontecem segunda-feira, terça-feira, quinta-feira, sexta-feira. Tá? Estudos. Precisamente às 19 horas. Temos também distribuição da sopa, como muitos centros, igrejas católicas ou outras entidades filantrópicas fazem. Inclusive, ontem o pessoal do Ivone teve ali nas UPAs, do Araçagi, na Vila Luizão. Era para eu ter ido para o trabalho, mas fiquei presa numa reunião, não consegui ir, seu Jansen. Mas é um trabalho muito bacana. Mas que o não Ivone escape faz. da próxima. Na próxima eu estarei lá, na outra sexta. Tem também visita aos infortúnios ocultos, onde nós vamos levar uma palavra, né, acalentadora, de esperança, e, ao mesmo tempo, procurar suprir as necessidades materiais daquelas pessoas. Né? E nós temos também, agora, um serviço mais recente, que é Lavando Almas. Que acontece toda quinta lá no Mercado Central. Esse eu vou, viu, Sérgio? Toda quinta eu tô lá. Pronto, já tem uma testemunha ocular. Pronto, tá? é. Então, Esse o que projeto- acontece? Esse trabalho, eu não participo desse trabalho porque eu tenho aula nesse dia, eu dou aula e faço reunião mediúnica no Ivone. Ou seja, gente, seu Jansen não tá em casa descansando com Dona Antônia, tá Não. trabalhando. Trabalhando, e como? Certo. Aí o que acontece? É um trabalho destinado aos drogados que ficam nas imediações do Mercado Central. Né? Ali vai um carro, vamos chamar carro-pipa, tá? Sim, um carro com 2 mágico. banheiros, Tá. né? De tal modo que eles vão entrando de 2 em 2 e a roupa que eles usavam é jogada fora e veste uma nova. Uma nova, que se recebem pá- produtos de Aí tem limpeza. sabonete, toalha, pasta, barbeador e etc. Então, pelo menos para suavizar naquele dia, né, a situação higiênica Exatamente. desses nossos irmãos. É um trabalho muito bonito. Então, tem o Evangelho no Lar, que nós fazemos todo sábado. Também já tem 2 sábados que estão me chamando, eu tô em falta com a Thelma. Tá? Então, o que acontece? Esse evangelho é para melhorar a vida da família no lar. Sim. Porque quando nós vimos ainda agora, quando oramos, melhoramos a qualidade do pensamento. Imagine quando nós fazemos o evangelho, que é cerca de 30 minutos, 45, 1 hora, dependendo da pessoa que vai fazer o evangelho. Sim. Certo? Então, e pode escapar outro trabalho, mas... Não, o Ivone Tá. tem um trabalho, mas o Silvio também já esteve aqui, já fez uma propaganda danada das ações, e assim a gente vai trazendo mais trabalhadores. Ainda tem mais uma que você falou do Silvio, tem um trabalho de peregrinação em Pinheiro, Aham. bem como a ida de um palestrante, que Todo pode ser da mês. Casa Espírita Ivone Pereira ou de outro centro, Verdade. todos os meses, na última sexta-feira Sexta-feira. do mês, lá no Centro Espírita Paulo Paulo de de Tarso. Tarso. Eu também vou muito com ele nesse trabalho. Tive lá, inclusive, há 2 semanas atrás, 2 sábados atrás, eu tive lá em Pinheiro também, realizando palestra. Bom, pessoal, a gente vai aqui mandar mais uns alôs para os nossos ouvintes que estão aí conectados com a gente no Instagram. A Cris, a Raune, o Coimbra, a Anunciação, a Ana Valéria. Um beijo, um abraço, viu? Todo mundo que está conectado aí com a gente. Malu, beijo, querida. Bom, pessoal, vamos agora para a nossa vinheta da nossa Agenda Espírita e vamos de música para a gente poder finalizar aqui o nosso programa. Confira agora Agenda Espírita.
Bom, nós temos agora, do dia 19 ao dia 22, o Mednesper, né? Que é um encontro que acontece em Teresina, que vai reunir palestrantes do Brasil inteiro, grandes nomes como Divaldo, Rossandro, Anete Guimarães, todos esses grandes palestrantes e tantos outros vão estar presentes nesses dias de evento em Teresina, que é um congresso organizado, um encontro organizado pela Associação Espírita, né? Médica Espírita. Nós temos também de 20 a 23 o Combrarge Nacional em Brasília, que é o encontro de jovens espíritas. De 28 a 30 a gente tem o 14º Entrai em Balsas. E para julho nós temos de 5 a 7 a Semana Espírita de Santo Inês. No dia 6, o 2º Encontro Maranhense de Arte Espírita a ser realizado aqui em São Luís. De 19 a 21, nós temos a 22ª Jornada Espírita de Açailândia. E dia 28, nós temos o 7º Encontro Espírita de Itapecuru-Mirim, que vai falar sobre a evolução espiritual. E vai ter lá como palestrantes, eu mesma. E vamos ter também a nossa querida... Meu Deus, deu um branco agora, fugiu completamente. Não, nome Léo. Bete Bulcão, obrigada, Léo. Tá vendo? Um companheiro é tudo, gente. Bom, gente, a gente vai se despedindo aqui, lembrando que próximo sábado a gente está de volta às 17 horas com o programa Que é o Espiritismo, falando sobre o tema o emprego da riqueza, né? Como é que a gente está empregando os nossos bens, as nossas riquezas, os nossos talentos. E o nosso locutor vai ser o Reinaldo Linhares. Agradecemos aqui a participação, né, a paciência dos nossos convidados, seu Jance, Aldilamar. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Eu espero que vocês voltem, que não tenha sido traumático. E vamos encerrando por aqui o nosso programa, na certeza de que no próximo sábado estaremos de volta às 17 horas. Beijo, pessoal. Nossos ouvintes aí do Instagram também, um abraço.